Olá, senhores autopesquisadores. Boa noite. Pesquisadores e estudiosos de si mesmos ou da consciência. Não nos cansamos de parabenizar quem se dedica à melhoria consciente de seu processo evolutivo. Consciências que sabem ter um projeto de vida e executar uma programação existencial a cumprir. Nesta sociedade ainda patológica, considerada um hospital, escola, poucos reconhecem que o que estão vivendo é o resultado de como têm passado, de como têm falado, se comportado, trabalhado e encarado a vida. Isso está dentro da lei cosmoética de causa e efeito, em que se respeita o livre arbítrio de cada um de nós. Mudar a si mesmo é dar exemplo para mudanças de todos que estejam ao seu redor. E essa é uma decisão que só cabe a você, ou seja, a cada um de nós. Até porque os frutos de suas ou de nossas mudanças sempre vêm no momento apropriado. Portanto, persistir na autorresponsabilidade de assumir com afinco sua ou nossa programação existencial e não desistir no meio do caminho de seus ou dos nossos projetos de vida é fundamental. Somente as consciências imaturas se sentem realizadas e não aplicam algum tempo às autorreflexões. Veremos hoje, em nosso estudo da consciência, pela consciência, 6 propostas para a conquista da autorresponsabilidade, consideradas como leis no livro O Poder da Ação, do autor Paulo Vieira, PhD, um dos mais conceituados coaches do Brasil. Tudo se torna diferente quando não criticamos, quando não reclamamos, quando não culpamos alguém, nem tampouco quando nos fazemos de vítima ou julgamos os outros. Frase do autor. E para mais esta imersão no conhecimento, sejam bem-vindos. E vamos lá. Tudo bem. No desenvolvimento, vamos destacar os pressupostos. Nós todos temos os recursos de que necessitamos para prosperar e ser felizes. Se alguém pôde, você também pode. Paulo Vieira. Como tudo em nossa vida, o que falamos e como falamos são hábitos, algumas vezes produtivos e engrandecedores, outras vezes destrutivos e limitantes. Quando aplicamos a autorresponsabilidade em nossa vida, podemos optar pelo que nos faz bem. Isso está dentro do livre-arbítrio. Para isso, com um pouco de esforço racional, como também de disciplina, podemos começar a mudar esses hábitos limitadores que mais incomodam do que favorecem e substituí-los por aqueles que nos impulsionam para o alcance da vida que desejamos e, por certo, nos faz bem. Veremos então
o que Paulo Vieira, em seu livro, nos apresenta como leis para a conquista da autorresponsabilidade. A primeira delas, não criticar as pessoas. Se for criticar, cale-se. A segunda, não reclamar das circunstâncias. Se for reclamar, dê sugestões. Terceira, não buscar culpados. Se for culpar, busque a solução. Quarta, não se fazer de vítima. Faça-se de vencedor. Quinta, não justificar seus erros. Aprenda com eles. E por último, não julgar as pessoas. Se for julgar, julgue a atitude delas. Ok? Essas 6 práticas, transformadas em hábitos diários, trarão tantas mudanças que as pessoas ao seu lado e você mesmo perceberão que uma nova pessoa está surgindo e que novas oportunidades, como também possibilidades, estão batendo à sua porta. Elas perceberão que coisas muito boas estão acontecendo sem até explicação. E então você perceberá que a mágica da autorresponsabilidade chegou até você. E verá que a autorresponsabilidade, quando incorporada à forma de viver de alguém, produz verdadeiras maravilhas. O autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, leva ao heteroconhecimento, o conhecimento de todos. Está nos 700 experimentos da Conscienciologia do professor Valdo Vieira. Vamos entender melhor cada uma dessas leis da autorresponsabilidade. A primeira, não criticar as pessoas. Será que há crítica construtiva? Vamos ver. Inicialmente, não venham me dizer que as suas críticas são construtivas e que o objetivo real é ajudar o outro. Alguém que critica, né, alguém que critica o outro, não está pensando em ajudar. Como você se sente quando alguém olha para você e, com um tom de quem sabe mais do que você sobre o assunto, diz: Olha, vou fazer uma crítica construtiva, mas é para o seu bem. Se o foco e a intenção fossem, de fato, positivos, a pessoa não faria uma crítica. Ela daria uma ideia. Diria algo cujo foco fosse o acerto e não o erro. Algo que colocasse para cima essa pessoa, não para baixo. Experimente você, em vez de fazer a crítica, dar uma sugestão ou uma ideia a qualquer pessoa. Você verá que os resultados obtidos serão muito maiores e as pessoas farão questão de sua companhia e da sua orientação. Algo que não acontece com os que gostam de criticar. Cada um de nós tem dezenas de experiências sobre isso, não é isso mesmo? Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Vamos para a segunda lei? Não reclamar das circunstâncias, do que acontece consigo,
e sim assumir os fatos, assumir a responsabilidade por eles. Infelizmente, existem pessoas que pautam a vida por reclamações e cobranças desenfreadas, criando para si uma existência pobre e carente. A única coisa real que se consegue com reclamação e lamentações é provar a imperfeição e a incapacidade da outra pessoa, tentando fazer com que quem reclama seja supostamente superior e mais capaz. Certamente, a característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade. É se eximir dos acontecimentos. O que ganha uma mãe apontando constante e frequentemente os erros do filho e reclamando deles? Como o filho se sente tendo apenas seus erros apontados? O que ganha um funcionário quando o chefe o humilha e frequentemente aponta só suas falhas? Como se sente um aluno que nunca recebeu um elogio do professor, mas apenas reclamações? Pois bem, não existem muitas opções. Ou reclamamos e colocamos nossa força e nosso poder no problema, ou agimos com nossa atenção e nosso interesse na solução. Qual lhes parece melhor? O caminho que gera resultados positivos ou o caminho inócuo? Dá para refletir sobre isso? Só para vocês refletirem melhor. Pessoas vitoriosas não perdem tempo reclamando e destacando o problema de ninguém, nem tampouco de suas empresas. Seu precioso tempo é demandado na solução, é demandado no foco, né, nas possibilidades, e não nas impossibilidades e nas consequências delas. Quando nos detemos mais nos problemas e nos erros, são essas sementes que vão florescer. O mesmo acontece quando damos atenção às soluções e às possibilidades. Vamos para a terceira. A terceira lei apresentada. Não buscar culpados. Assuma sua responsabilidade. É muito fácil olharmos para os erros dos outros. Porém, sabemos que é bem mais difícil percebermos os nossos, vermos os nossos, sentirmos os nossos. Vejamos alguns exemplos típicos comuns em nossa sociedade intrafísica. Por que mudar se os políticos é que são corruptos? Quem já não ouviu isso? Por que mudar se o problema é meu professor, que é ruim? Por que mudar se o problema é minha companheira ou companheiro, que é crítica ou crítico e reclama de tudo? Por que mudar se o problema é minha equipe de trabalho, que é desmotivada e não corre atrás das vendas? Enquanto não se abolir essas justificativas e desculpas, né, que são intelectuais até, da vida, da sua própria existência, nada vai mudar. Portanto, não busque culpados, busque soluções e aliados, parceiros de uma aprendizagem eterna.
A quarta lei: não se fazer de vítima. A automotivação é, desculpe, a autovitimização é patológica. É doença pura. Temos que sair disso. Muitas pessoas possuem o terrível hábito de se fazer de vítima, seja criticando, seja reclamando, seja se colocando em uma situação de inferioridade ou de sofrimento. Por que tantas pessoas se fazem de vítima e praticam a autopiedade? O coitado, ou coitado de mim. Existem várias explicações e diversos motivos. Um deles é o seguinte: as pessoas, quando crianças, precisam se sentir amadas e importantes. Contudo, por incapacidade afetiva ou por falta de tempo dos pais, essas crianças não obtiveram esse alimento emocional. Quantas oportunidades são perdidas com esse comportamento? Quantos relacionamentos são prejudicados e mal vivenciados por causa dessa negatividade? Se você, de fato, quer chamar a atenção, quer ser querido, quer ser amado, quer ser admirado, viva como um vencedor. Haja como um vencedor. Fale como um vencedor. Que da sua boca só saiam palavras de vida, palavras de construção, palavras que edifiquem. Seja um engenheiro assistencial. Construa. Ninguém consegue a atenção e o carinho de outras pessoas por um longo período falando de seus sofrimentos, falando de suas angústias, ao não ser que essa outra pessoa também seja acometida do mesmo mal, a vitimização. Aí serão duas pessoas debilitadas emocionalmente, servindo de muleta uma à outra. E é um ciclo vicioso, é maléfico e é autodestrutivo. Vamos para a quinta lei, apresentada no livro O Poder da Ação. Não justificar seus erros. Transforme o erro em aprendizado, em oportunidade evolutiva. O erro é uma etapa fundamental no processo de aprendizagem. O erro é parte integrante do desenvolvimento humano. Se não houver reconhecimento do erro, não haverá aprendizado. E não havendo aprendizado, não existe mudança. Muitas pessoas, já debilitadas emocionalmente e acostumadas a ser criticadas e até humilhadas ao errar, foram programadas de modo inconsciente a negar, né, e a fugir de seus erros, evitando, tanto quanto possível, reconhecê-los, né, como também olhar para si e, como consequência, evitando se sentir, mais uma vez, diminuídas ou invalidadas. É compreensível que essas pessoas se sintam assim. Contudo, são elas mesmas as prejudicadas quando não transformam o erro em aprendizado. O que só é possível quando reconhecemos que o erro existe e somos nós os responsáveis por ele. Sem esse processo, não há como evoluirmos, não há como conquistarmos mais. Para nos livrar desse terrível
hábito de sempre fugir às responsabilidades dos nossos erros, é muito importante compreendermos o seguinte pressuposto da comunicação: não existem erros, apenas resultados. Pessoas de sucesso trazem esse pressuposto arraigado na vida delas, nas suas atitudes, nos seus procedimentos. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam de verdade que tudo de ruim que acontece a elas não são erros, muito menos fracassos. São efeitos, são apenas resultados. São, portanto, oportunidades evolutivas. Dessa maneira, podem aprender com eles e sabem que para não colher os mesmos frutos, basta fazer diferente na primeira oportunidade que surgir. Existe um ditado que afirma: loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Todas as pessoas alcançam algum tipo de resultado. Enfim, aprenda com tudo, aprenda com todos e, a partir do resultado obtido, mude a si mesmo na busca de novos e melhores resultados. E, como última lei apresentada ou proposta, não julgar as pessoas, a não ser o comportamento delas. Quando alguém nos ofende, a reação normal da maioria das pessoas é se magoar e entender a ofensa como algo pessoal e direto. Quando alguém nos fecha no trânsito, por exemplo, o mais comum é xingar, é reclamar e até fazer sinais imorais, agressivos, obscenos. Essa maneira de levar a vida é muito pesada e, como sabemos, nada produtiva. É como dar força e poder a alguém que não deveria ter esse impacto sobre sua vida. É deixar um desconhecido influenciar seus sentimentos ou suas emoções. A pessoa autorresponsável não julga os outros, e sim o comportamento deles. Seu diálogo interno com relação ao exemplo citado no trânsito é mais ou menos assim: que barbeiragem aquela pessoa fez? Podia até causar um acidente, né? Já uma pessoa com nível baixo de autorresponsabilidade diria, ou melhor, gritaria, assim: ei, seu responsável, tá querendo me matar? Comprou a carteira onde? Daí já surge uma energia negativa, né? E dali sairia, ao agir dessa forma, completamente irritada e zangada, ou seja, assediada, tendo suas próximas horas, né, influenciadas de modo negativo por aquela pessoa que fez uma besteira no trânsito, um deslize, um equívoco. Se agredir verbalmente funcionasse, não teríamos mais barbeiros no trânsito. Só observe como apenas mudar o foco já altera a maneira como você processa a situação. Tente compreender as atitudes delas, mesmo que não sejam as melhores. A diferença no resultado é impressionante. Tudo bem? E quando se chega em casa ou no trabalho dessa forma assediada, os outros pagam por isso? Se é um chefe com relação aos subordinados,
Hã? Isso é um subordinado já irritado com o chefe. Olha o que pode causar. Tudo bom? Vamos para as considerações finais. Tudo bem. Como tudo na vida, a qualidade das palavras proferidas por você é uma opção. Serão palavras de crítica e cobrança ou serão elogios e validação do processo? O que é que você escolhe? Exerça o livre-arbítrio e fale bem, fale com prudência. Olhe com positividade e clareza as circunstâncias e colha os frutos da intencionalidade das suas ações. E se cada um de nós, em vez de procurar erros e falhas nos outros, procurasse identificar em que poderia ser melhor, certamente o mundo também seria melhor, com menos ofensas e com mais verdade. A nós só compete julgar os comportamentos e as ações, e de preferência começando por julgar as nossas. É hora de parar de fingir que você não tem nada a ver com tudo isso, que os seus problemas são causados por outros, ou que está tudo fora das suas mãos. É chegada a hora de assumir seus erros e seus acertos e, assim, aprender a fazer de maneira diferente. Como já falamos antes, só desse modo é possível conquistar novos resultados, aqueles com os quais você vem sonhando há tanto tempo. Tudo bem? Vamos à referência bibliográfica. As fontes para hoje foram o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira, o Tratado de 700 Experimentos da Conscienciologia e o Léxico de Ortopensadas da Conscienciologia, ambos de Valdo Vieira. E estou trazendo aqui o endereço eletrônico do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, www.iipc.org, para as diversas consultas e aprofundamento e outros tantos assuntos, como também o endereço eletrônico da editora Editares, que contém, além do livro O Poder da Ação, tantos outros livros citados em nossa referência bibliográfica. Não esqueçam, pessoas com baixa responsabilidade culpam a falta de oportunidade como fator imobilizador, como também responsável pela mediocridade da sua vida. Muito grato e até a próxima oportunidade evolutiva. Não esqueçamos, sempre é um momento de melhorarmos no nosso processo evolutivo.